Gente, então, olha, vamos lá. Começando aqui com a professora Silvia Cristina Nunes. Professora Silvia, doutora aí em tecnologias nucleares, dentista, trabalha com terapia fotodinâmica, é coordenadora do programa de mestrado em bioengenharia da Universidade do Brasil, né? É, minha chefa no programa de bioengenharia. Então, é um prazer estar aqui, né? Eu, mais uma vez, vou apresentar para quem já conhece aí o nosso programa Ciência na Rede, né? Que é um projeto de trazer a informação científica mais para próximo do profissional de saúde, né? Quando eu pergunto assim para o profissional que está na linha de frente, né? Se você já leu algum artigo hoje, ou esse mês, ou esse ano, e aí fica difícil, né? Então, o nosso papel como pesquisador, tanto eu quanto a Silvia, de fazer, de gerar informação, gerar ciência, e agora trazer essa ciência mais para perto do profissional de saúde. Então, convidei hoje a professora Silvia para a gente falar de terapia fotodinâmica, e como o nosso foco ultimamente é a estética, eu queria já começar já mandando bala aqui, perguntando, tem muita gente usando terapia fotodinâmica sem saber, usando na estética, ah, e usando na estética, e alguns acidentes acontecem, né? Então, queria já perguntar para a professora Silvia poder se apresentar também, falar um pouco, mas já vou lançar a pergunta aqui, né, que ela possa falar para a gente o que é terapia fotodinâmica, no que consiste, quais as bases desse tratamento aí, né, como é que a gente pode começar a falar disso. Fala para a gente um pouquinho aí, Silvinha. Oi, meu querido. Primeiro, assim, é um orgulho, um prazer estar aqui com você, nessa empreitada que eu gostaria que a gente tivesse 3 milhões de visitantes aqui, por quê? Porque eu acho que falar de ciência hoje, nos dias que nós vivemos, é a coisa mais importante, porque é a única coisa que vai fazer a gente crescer de verdade, tá? É a única coisa que vai fazer com que nós progredimos alguma coisa como seres humanos. Se a gente ouvisse, e se a gente tivesse no passado ouvido a ciência, talvez agora a gente não estivesse passando a situação que está passando. Por isso que eu digo que a empreitada do Rodrigo, para mim, ela é incrível de tentar fazer com que a ciência chegue, né? A Nil ainda escreveu assim, eu não vou entender, mas eu estou aqui, mas assim, todo mundo tem que entender. Ó, a Elisa está aqui, a aluna, a Marina Belo, fantástica, a Amanda, todos aqui, e são pessoas que eu gosto que você é divulgador do que o Rodrigo está fazendo, do que a gente está fazendo. Eu dei uma aula semana passada, e para dar essa aula, estudo, né? Professor não é só que assim, veio dar aula, a gente estuda para dar aula. E quando eu estudei, pessoal, eu percebi que em 1918, lá na pandemia de gripe espanhola, a gente fazia e reclamava das mesmas coisas que hoje. A gente reclamava do governo, que não funcionava, a gente tinha hospital de campanha e as pessoas usavam máscara. É a mesma coisa que a gente faz hoje. E aí, por que nós não evoluímos? Porque nós não ouvimos os cientistas. Então, para mim, o que nós temos que fazer aqui hoje é ouvir ciência. E o que o Rodrigo está fazendo é trazendo ciência para uma área que ela é altamente consumível. Todos nós sabemos que o mundo quer ficar lindo, magro, perfeito, maravilhoso, e cada dia tem uma técnica milagrosa nova. E eu acho que o que a gente está tentando fazer? Vamos separar o joio do trigo, ver o que realmente funciona, o que não funciona, por que não funciona, compreender o porquê dos nãos também nos faz entender o futuro. Se você hoje pensar quantas vezes teu pai falou não para você e depois que você cresceu você entendeu porque ele falou aquele não, que parecia bobo, eu acho que hoje a gente chega em outro lugar. Terapia fotodinâmica, há muitos anos ela está na área de estética. De uma forma, talvez, entrou de formas estranhas, eu posso dizer assim. Nós vamos discutir isso por quê. Mas o que é a terapia fotodinâmica para explicar para vocês? Ela é uma terapia que existe há 120 anos, ela não é uma novidade. É uma terapia que foi inventada
descoberta, não inventada, desculpa, descoberta por acidente, como muitos dos nossos avanços tecnológicos. Então, dois professores, um alemão e um holandês, estavam lá fazendo experimento com micro-organismo, com corante junto, deixaram lá alguns micro-organismos perto da luz e perceberam que aqueles que ficavam perto da luz morreram e os outros que estavam longe da luz sobreviveram. E aí os caras, como eram muito certinhos e metodológicos, eles não acharam que eles fizeram uma coisa errada, eles observaram e anotaram, e repetiram, que é isso que a ciência faz, observa, anota, repete. E aí divulga o que aconteceu. E eles divulgaram e chamaram aquilo de efeito fotodinâmico, porque eles perceberam que a morte do bichinho dependia do corante estar perto da luz. E aí o que aconteceu depois? Eles perceberam que o corante precisava estar perto da luz e precisava do oxigênio também. Eram 3 elementos fundamentais. E aí, o que aconteceu? Em 1908, mais ou menos, em 1912, 13, agora eu posso estar enganada, mas já se ganhou um prêmio Nobel com esse efeito fotodinâmico, tratando vitiligo, que é uma doença de pele. Então, assim, isso aí a gente tem desde 1918, então vai fazer aí 103 anos, e nós estamos aqui tratando isso como novidade. Por que tratando isso como novidade? A terapia ela se baseia na destruição programada de um tecido ou de uma célula. E pode ser um bichinho, um micro-organismo. E aí, quando eu coloco, eu junto 3 componentes. Eu junto a luz, o corante e o alvo. Né? O alvo pode ser um micro-organismo, pode ser uma unha com onicomicose, pode ser uma pele com acne. Eu tenho um alvo, eu quero matar aquela bactéria, aquele fungo. Eu junto isso com oxigênio, irradio e mato. Então, o que aconteceu? Quando o pessoal percebeu isso, mato, aí foi para o câncer. Eu quero matar câncer. Então, a terapia, por muitos e muitos anos, ela ficou só voltada para o câncer. E aí, tudo que é estudo de outras áreas parou. Na década de 90, com resistência microbiológica, etc., ela voltou para a área antimicrobiana e também, quando voltou para a área antimicrobiana, voltou para onde? Dermatologia. E quando voltou para dermato, ela voltou para tratar condições como acne, como queratoide actínica, como outras condições de pele que os dermatologistas pegaram e começaram a tratar com essa terapia, que ela depende, voltando a explicar, de um fotossensibilizador, que é um fármaco, que é um medicamento que é fotossensível, que faz o que a gente quer fazer, uma fonte de luz e oxigênio. Com as 3 coisas eu consigo matar, então, células e etc. na área alvo onde eu estou trabalhando. Respondi sua pergunta? Sim, e eu acho que é importante a gente falar, né, pessoal, assim, tem muita gente hoje fazendo, tem podólogo fazendo, tem pessoal da estética fazendo, mas é importante que as pessoas conheçam, né, que existem riscos no tratamento, né, existem doses adequadas, dose do fotossensibilizante, dose de energia, né, eu já recebi ligação, mensagem, contato de gente assim desesperada dizendo que fez um PDT para fazer um peeling e aí deu uma reação exagerada no rosto da cliente. Então, assim, são coisas que existe, né, um risco, existe aí, é necessário um conhecimento, um treinamento, é necessário um embasamento. Então, como é que fica assim? A pergunta que o esteticista agora adora escutar, né? É necrose ou é apoptose? O que acontece ali, né? O que a gente está matando, né? Qualquer um pode usar o PDT. Eu vejo hoje podólogo usando para micose de unha mesmo, já com curso técnico usando o PDT, né? Então, como é que você acha? Como é que são os riscos assim de se fazer uma terapia fotodinâmica? Porque assim, a terapia fotodinâmica ela é potente, né? Ela é potente. Muito. A gente vê trabalhos assim de, inclusive, bactérias multiresistentes que não são sensíveis a antibióticos e morrem com o PDT, né? Leishmania e uma série de outras coisas também que são difíceis de tratamento e o PDT funciona. Então, o que você acha disso tudo assim? Pode usar, não pode usar? Quais os cuidados? Então, é o que você
a terapia ela é potente sim. Se eu entender como ela funciona, eu tenho menos riscos. Por que eu tenho risco? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns fotossensibilizadores que o teu paciente, depois que eu aplico, ele não pode ver televisão muito de perto. Porque a luz da TV ativa a droga que ainda está lá dentro. E aí o cara vai ter danos e vai continuar tendo danos. Porque não é que eu desligo... Pensa que eu falei para vocês agora que eu descobri a PDT lá em 1900. O Einstein fez a teoria do laser em 1917. E o Meyman construiu o laser em 1960. Então, não é laser. E não é LED. LED azul foi inventado em 1996. A gente não está falando de laser LED, está falando de luz do sol, a TV, a sua lâmpada de casa. Sim, inclusive os primeiros tratamentos com PDT, o pessoal tinha que ficar 2, 3 dias no escuro, né? Porque... Às vezes, mês, dependendo do fotossensibilizador. Na Rússia tinha fotossensibilizador que era mês de fotossensibilidade. Só que como eu estou tratando um câncer, você fala, fica um mês longe da luz, o Drácula ficou a vida inteira, por que eu não podia ficar, né? Então, assim... Nossa, eu ia falar isso agora, você tirou daqui, porque assim, a questão da doença lá do Drácula, das porfirinas, né? A sensibilidade da porfirina, a terapia fotodinâmica vem daí, né? Da fotossensibilidade que começa a empolar a pele toda, começa a dar reação. Eu sempre falo para o pessoal quando tá no bar à noite, né? No sábado. Agora a gente não vai mais para bar, mas quando ia, né? A história é porque o Conde Drácula provavelmente é uma pessoa com uma doença que se chama porfiria. Essa doença, porfirina, é um precursor da hemoglobina. Então, todos nós temos. E a porfirina é um dos maiores fotossensibilizadores usados até hoje para PDT. Esse ácido aminolevononílico, é um precursor de porfirina que a gente aplica na pele, para acumular porfirina. E ele é um dos mais usados na estética. Então, o que acontece? A porfirina todo mundo produz, e aí nós temos a bactéria, por exemplo, o Propionio bacteracne, que é a bactéria da acne, também produz porfirina. A gente tem várias porfiromonas, que são bactérias que produzem porfirina. E aí a história do Conde Drácula, qual que é? Uma pessoa com porfiria, ela acumula porfirina na superfície da pele. E teve um filme da Nicole Kidman que chamava Os Outros, que ela tinha 2 filhos, que elas fechavam as janelas, que os filhos não podiam pegar a luz. Eram 2 crianças também com porfiria, que se pegassem luz, formava feridas na pele. Então, a lenda do Conde Drácula é a lenda de alguém que tinha porfiria. Eu acumulo porfirina, ou seja, se a luz bater na minha pele, forma ferida. Acompanhado aí causa retração gengival, então teu canino fica grandão. Se eu comer alho, piora, e se eu tomar sangue, melhora. Vocês conhecem? No início faziam-se transfusões, né? Transfusões maciças de sangue. E hoje até o próprio tratamento que se faz algumas vezes é com M sintético, né? Para o paciente de porfiria, porque... E daí vem a questão também do efeito da luz azul na acne, né? Que você acabou de falar. Vou dizer para vocês que a luz azul, por exemplo, ela é um negócio extremamente interessante para quem trabalhando com estética. Por quê? Porque a luz azul, ela tem sido extremamente estudada por causa dos nossos telefones celulares e tablets. Quando a gente vê esse branquinho do celular e tablet, ele emite muita luz azul. E a luz azul, ela tem um lado muito bom para quem tem acne, por exemplo. Porque essa bactéria da acne produz a porfirina. A porfirina tem uma absorção grande de luz azul. E como ela absorve muito azul, ela morre por esse efeito fotodinâmico. Esse efeito que eu contei lá para vocês, luz... você fala assim para mim, mas não entendi nada que esses caras estão falando. Como é que morre? Morre por um processo de estresse oxidativo. Todo mundo já ouviu falar em estresse oxidativo. Ju, beijo, Ju Roriz. Morre por estresse oxidativo. Então, o que a gente faz? No local que eu ligo a luz, irradio, e tem a porfirina, ou tem o corante, e eu jogo a luz e ele absorve, ele passa isso para o oxigênio e ele forma um monte de espécie reativa de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, que a gente costuma chamar de radical livre, não é corretinho o termo, mas vamos chamar de radical livre para tratamento. Esses radicais livres fazem o quê? Matam tudo. Nos matam e matam células, bactérias, etc.
se eu consigo controlar aonde esse radical livre aparece, eu consigo matar só aquele lugar. Então, o grande lance da PDT é você pensar assim, eu pego uma bolinha, essa bolinha que eu não quero ela mais, eu vou lá e causo estresse oxidativo só nessa bolinha. E aí eu consigo eliminá-la por essa via. Então, eu consigo trabalhar estresse oxidativo controlado. Quando eu entro na luz azul, o que acontece? Sim, se teu paciente tiver um monte de acne e você ligar a luz azul na acne, provavelmente você vai causar estresse oxidativo nessa acne que vai matar. Por outro lado, vários estudos mostram que a luz azul, ela também causa envelhecimento precoce, porque ela está mais próxima do V, né? Quem está com já viu os espectros eletromagnéticos, já viu que a azul está pertinho do V, enquanto o vermelho, infravermelho está para o outro lado. E quanto mais pertinho eu tiver do V, mais risco eu tenho daquele fotoenvelhecimento que todos nós conhecemos também, causados pela radiação ultravioleta. Então, isso além do próprio efeito de morte celular, que já vai ser causado pela PDT, pelo estresse oxidativo, pela oxidação lipídica, aquela coisa toda, né? Então, assim, você tem todo um problema que tem que ser... que a PDT ela oferece para nós um cuidado e uma oportunidade. Eu quero destruir controladamente um tecido. Eu não quero usar um bisturi. Eu quero usar uma outra técnica. Eu controlo quimicamente, destruo bioquimicamente um tecido por espécie reativa de oxigênio. Então, e aí calma aí, faz um parênteses aí. É por isso que eu fico morrendo de medo quando eu escuto, não só, Cris, você está certa, dosimetria tanto da luz quanto do corante, né? Porque aí eu vejo farmácia de manipulação fazendo corante para PDT, para usar no rosto de paciente. Entendeu? Aí tá uma dica, porque eu vi que tem gente da Cosmobuild participando e tal. Nós temos aqui, ó, nosso programa, nosso grupo de pesquisa é especialista em PDT. Então, quer desenvolver coisa legal para pesquisa, com PDT, para estética, vamos fazer da maneira certa. Farmácia de manipulação, né? Fazendo produto que causa morte celular, que pode necrosar o seu rosto, por exemplo, causar efeitos sérios, as pessoas às vezes não têm noção disso. Às vezes o profissional da estética, que não está tão antenado com isso, né, não tem a noção que um produto desse pode necrosar um rosto, pode necrosar uma parte do corpo, entendeu? Então me arrepia isso daí. Eu sou assim... Eu tenho muito medo dessas coisas, porque eu já vi, hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha, faz uma rede de intercorrências na área de estética, me falando que a coisa está grave. A coisa está grave. A quantidade de intercorrências graves, de necroses, com o ozônio, com o PDT, mas o ozônio, então, diz que está um horror. Intercorrências assim, direto, que também é um puta do estresse oxidativo, né? Então, assim, agora, não vamos nem entrar no ozônio, porque isso aí dá pano para manga, né? Tem muita gente que é apaixonada, vamos ficar no nosso PDT mesmo. Mas, então, esses produtos de farmácia, né? Eu falo assim, pô, indústria farmacêutica gasta milhões e milhões para desenvolver produtos, etc., e a gente vai na manipulação e acha que vai pegar um produto e assim, tem que ter cuidado. O que você acha disso? Como é que é? Então, uma historinha dentro da PDT que aconteceu comigo. Graças a Deus, na verdade, a gente não teve nenhum problema desse, mas para vocês terem uma ideia, né, a Cris Pavani está falando até aqui da dosimetria, que é super importante, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, a gente fez um produto à base de azuleno, que vocês da estética conhecem, azuleno muito usado, etc., e para ver o efeito fotodinâmico do azuleno. O que acabou acontecendo? A gente viu um efeito X. Eu liguei na farmácia de manipulação, naquela época era 2001. Ninguém trabalhava com PDT no Brasil, a gente trabalhando, e assim, não tinha nem quem fizesse, então vamos comprar em farmácia. Liguei na farmácia, a farmácia falou assim, eu comprei o extrato da Alemanha e eles é que sabem. Pra vocês terem uma ideia, velho, aí tive que mandar um fax para a Alemanha, né? Então, assim, pensa que alguém mandou um fax.
E eu mandei um fax para a empresa da Alemanha, porque eu falei assim, e eu menti para os caras, falei, meu paciente teve uma alergia. Você pode me falar o que tem nesse produto? Porque era 25% de azulene e o resto a gente não sabia o que, que era. Tá bom, se 25% é azuleno, o que, que tem no restante do produto? Os caras não me responderam nunca. Até hoje eu estou esperando a resposta. Então eu tenho medo. Meus alunos hoje sabem disso. Quando a gente faz PDT lá na faculdade, no programa, eu manipulo muitos dos produtos, porque eu acredito que meu doutorado eu mostrei que com soro fisiológico eu estragava azul de metileno. Então, se com soro fisiológico eu estragava o metileno, imagina o que o povo faz por aí, né? Cria gel, cria um monte de coisa porque é mais fácil usar, mais bonitinho, mas como é que a gente trabalha? Então, o que, que a gente tem que ter em mente? É uma terapia super legal, muito boa. Posso usar para tratamento da acne, posso usar para peeling, posso usar para um monte de coisa, posso usar para onicomicose, que tem um monte de trabalho, posso usar para um monte de coisa. Porém, ela tem que ser bem estudada, bem fundamentada, com o corante certo, com a dosimetria certa. Se eu tiver isso, nós vamos fazer a terapia decolar. E quem não sabe usar vai ser aquele cara que falha no tratamento dele. O diferencial vão ser vocês, as pessoas que sabem usar. Tá? Usar o corante certo, com dosimetria certa. Agora, é uma terapia que eu sempre falo, qualquer macaco treinado faz. Ela é fácil. Eu injeto um negocinho lá e ligo uma luz. Eu não preciso treino para isso. Eu preciso treino para entender o que tem por trás. Eu preciso conhecimento científico para saber o que tem por trás daquela luzinha acionada em cima do negócio. E aí o que o Rodrigo falou é muito importante, porque se eu tenho conhecimento científico, eu controlo o efeito colateral. Eu sei como mexer no efeito colateral e nessas reações adversas, porque eu faço uma anamnese do meu paciente e vejo se, por exemplo, ele não está tomando um medicamento já fotossensível. De repente, o cara está tomando um medicamento que já é sensível à luz. Aí eu vou lá e injeto mais um negócio. Lógico que eu vou detonar meu paciente. Eu já vi queimaduras em pele de paciente que toma algumas medicações que você põe no Google aí, 5 segundos você descobre que ela é fotossensível. Em 5 segundos. É só botar lá o nome da medicação, fotossensibilidade, vai aparecer na bula. E aí o cara não faz nenhuma anamnese, aplica no paciente e depois fala, a PDT é ruim? Não, a PDT é ótima. Desculpa, aí eu vou ser um pouquinho chata. Quem é ruim é você que fez isso e não estudou antes de fazer. Então, eu acho que a terapia tem muita promessa. A gente pode ver muita coisa interessante na área. Eu acho que só está começando. Vocês que estão aqui, junto com o Rodrigo, são pioneiros de uma coisa legal que pode ser desenvolvida com protocolos, com ciência. As empresas que tiverem interesse é uma baita oportunidade, mas precisa estudo e ciência. Nada pode ser feito simplesmente porque deu certo no primeiro paciente, eu vou fazer no segundo. Vai empipinar. Uma hora vai, porque... E eu falo assim, eu estava pensando sobre umas coisas ontem, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, vou fazer um curso, Você já pensou qual é o custo da ignorância, né? Eu até sei que tem um monte de gente levando processo judicial aí por causa de efeito adverso, de coisa que está fazendo estética, entendeu? Então, assim, quanto vale, qual é o custo da ignorância, né? Então, assim, quanto tempo eu e você aqui, quanto tempo e quanta grana a gente investiu na formação, né? E até hoje, né? Às vezes a gente, com essa falta de apoio da pesquisa, às vezes a gente tem congresso internacional que a gente vai dar palestra e a gente paga do bolso para ir, a gente continua investindo em pesquisa, em formação, né? Então, assim, quanto vale? Se eu botar eu fico pensando assim, há quantos anos eu estou estudando, né? Então, se eu colocar só desde o início da faculdade, eu não sei, nem lembro. Mas vai dar... Melhor não fazer essas contas, né? Mas, enfim,
E tirando essa parte, né, do efeito adverso, do conhecimento, eu fico pensando assim, quanto que a ciência pode trazer de benefício para o profissional, por exemplo, quando ele fala assim, olha, gente, é porque vocês não percebem, né? Assim, quando um remédio, um medicamento chega na prateleira da farmácia, ele já teve de 10 a 15 anos de pesquisa e pelo menos US$ 1 bilhão de investimento. Aí chega na farmácia, o cara tem que pegar a caixinha, tem um trabalho incrível de abrir o blister e tomar e engolir, né? Isso que a gente está fazendo com agentes físicos, com fototerapia, com terapia fotodinâmica, são coisas novas, né? A gente está estudando isso tudo e precisa, né? Precisa de investimento, precisa gastar um tempo com isso. Então, as pessoas precisam ver assim, olha, eu preciso, né, investir no conhecimento, por quê? Porque eu não vou fazer o meu paciente, isso aqui, ó, nós que estamos aqui na pesquisa, já estamos fazendo para vocês. Então, a importância de você ter o estudo científico lá atrás é o quê? É você pegar, assim, conseguir buscar ou, né, fazer uma formação, trazer essa informação, porque você já não vai fazer o seu paciente de cobaia, você vai reduzir muito o risco de ter uma intercorrência, né? E você vai aumentar muito a eficiência, né? A chance de sucesso do seu tratamento. Então, é isso que a gente quer mostrar para o profissional clínico, que eu falo sempre desde o início, no movimento que eu falei, você não precisa ser um cientista, mas você obrigatoriamente precisa ser um pesquisador. Pesquisador no sentido daquele que busca o conhecimento, né? Então, fazer pesquisa é busca. Então, pesquisar de buscar o conhecimento. Então, esse conhecimento nós trabalhamos aqui para gerar esse conhecimento, né? E você precisa investir em adquirir esse conhecimento para que você não ponha o seu paciente em risco e para que você aumente a eficiência do seu tratamento, né? Então, isso que as pessoas precisam. E aí você falou uma coisa que eu achei fantástico, que é um ditado antigo, mas que ele é um dos mais assim, que é separar o joio do trigo. A gente tem hoje muita informação, né, no Instagram, no YouTube, na internet, mas muita informação ruim. Então, o que a gente está tentando trazer para vocês aqui são todos pesquisadores, né, cientistas, com currículo, e aqui na live eu tenho a honra de ter a presença de vários, né? Como você falou, a Cris Pavani, a Marina Bello, e tem mais um monte de gente aqui que eu já passou aqui e eu não me esqueço, né? Mas, assim, vários amigos seus também. Por quê? Porque é um movimento, né, de cientistas para trazer conhecimento para vocês. Então, nesse contexto, uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente está, eu e o Rodrigo, né, nós estamos trabalhando aí no mestrado, que eu brinco no primeiro dia, né? Eu falo, uma das coisas de você entrar no mestrado é você aprender a separar o que é fake news do que não é. Parece uma loucura você falar um negócio desse, mas fazer pesquisa hoje não é para qualquer um, cara. É muita informação, fácil, e eu brinco assim, você quer saber quem é um pesquisador? Pergunta para você mesma quantas vezes você chegou na terceira página do YouTube numa pesquisa que você fez. Porque, geralmente, as pessoas que estão no primeiro ou segundo link, eles são até caros, viram anúncios. Já foi feita uma pesquisa, quem vira para a segunda página do YouTube, do Google. Já são poucos. A terceira é isso aqui de gente. Então, o que acontece? Nós não temos o perfil da pesquisa. E hoje é muito necessário, porque eu tenho muito acesso a qualquer terapia que eu quiser. Tudo é muito... Eu posso aprender uma técnica assistindo um vídeo do YouTube. Se eu amanhã falar assim, sai da minha área, se eu falar, eu quero fazer a maior massa folhada do mundo, eu vou lá no YouTube, assisto 5 aulas e acho que eu sou um chefe confeiteiro. Então, esse é o nosso problema aqui. Eu acho que eu sou um pesquisador e eu saio para dar aula porque eu fiz um curso de meia hora. Enquanto você tem gente assim, e eu não tenho nenhum receio, o cara pode ser muito mais inteligente que eu. Eu levei 20 anos para aprender. De repente, o cara em meia hora captou que eu levei 20 anos para captar.
Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que as coisas são plantadas aos pouquinhos. A gente teve algumas perguntas aqui, e essas perguntas para mim são simbólicas, né? Eu não lembro, acho que foi Fernando o nome que perguntou se 1% de metileno que usavam não bloqueava a luz toda. Você está certo, Fernando. Pega 1% de metileno, ele é quase preto. E se o negócio é quase preto e eu estou trabalhando com uma terapia de luz, o que passa de luz? Pouco. Mas eu ainda assim tenho algumas pessoas que reportam efeitos inteligentes, efeitos interessantes. Então eu diria para você que eu tive uma parte de efeito fotodinâmico, mas eu posso ter tido uma parte de luz espalhada, porque aí a gente não estuda só corante, a gente estuda a luz. E vocês já viram, por todos os trabalhos que o Rodrigo mostra, o quanto a luz pode estimular a mitocôndria, estimular vários processos. Rodrigo falou de apoptose e necrose, essa foi uma briga de PDT no câncer por muitos anos, porque o pessoal queria apoptose. Porque a apoptose, para quem trabalha com estética, ela é fantástica. A apoptose, ela significa morte celular programada. Então, o corpo nem percebe que morreu e substitui... Com inflamação mínima. Sem inflamação, né? Substitui pela mesma célula. Lindo para nós que trabalhamos com estética. Porém, se você trabalha com uma doença, você não quer um processo inflamatório? Você não quer que o corpo perceba que tem um problema ali? Você não quer que teu neutrófilo seja chamado para resolver aquilo? Então, se depois de um tempo, nós chegamos à conclusão que, assim, há de haver um equilíbrio entre necrose, apoptose, autofagia, seja lá o termo que quiser usar. Mas há de haver um equilíbrio. Eu não posso ter um processo sozinho do outro, separado do outro. E aí eu acho que o grande lance é que a gente está ainda aprendendo. A gente está ainda querendo saber o que é melhor. Eu acho que vocês não devem... Quando a gente faz PDT, não cabe aqui nessa live, mas uma hora nós vamos ter a oportunidade de falar. Quando nós fazemos PDT, a gente forma um radical... Não é radical livre, eu vou falar o termo errado, mas é só para todo mundo entender, né? A gente forma um negócio que chama oxigênio singleto. É uma espécie reativa de oxigênio. Vocês sabem que esse bichinho, que é um oxigênio que se ele existisse no planeta a gente não vivia, a gente ia ser Marte? Mas o neutrófilo faz isso para sinalizar as células. O neutrófilo emite oxigênio singleto sozinho. A natureza fez o bichinho emitir isso que a gente consegue simular com PDT. Eu consigo com PDT simular uma sinalização celular de inflamação aguda. Então, às vezes eu estou com uma PDT, numa inflamação crônica, que é paradinha, já não tenho mais sinalização. E aí eu vou lá e jogo esse oxigênio singleto e essa inflamação se torna aguda e o corpo responde. Assim, é de uma beleza de conhecimento que dá para evoluir, que nós ainda não temos, gigante. Então me dói, às vezes, ver as pessoas usando isso de forma leviana, sem ciência, sem estudo, sem curso. Por quê? Porque a gente pode destruir um negócio muito bom. Vocês sabem disso, né? Eu sempre ouvi isso, eu sou dentista, e eu sempre ouvi assim, 1000 clientes que te adoram não é igual a um cliente que fala mal de você, porque o que fala mal de você espalha que é uma desgraça. O que fala bem, ninguém ouve. E as terapias são iguais, tá, pessoal? Qualquer coisa que nós usarmos na estética com conhecimento, elas vão progredir. Se eu usar errado, 2 caras que falam mal da terapia, ela vai cair em desgraça no planeta. E aí, ai, que trabalho que é para voltar a falar que eu sou bom. Então, é tomar cuidado com isso, que eu acho super relevante nós tomarmos esse cuidado, porque as terapias são boas. Ruim, às vezes, é a pecinha por trás, né? Que nem o computador. As telas são ótimas, os programas... mas quem está por trás é que atrapalha um pouquinho o desenvolvimento. Eu acho que tem algumas coisas... tem algumas coisas também que eu acho interessantes, porque, assim, são algumas teorias que elas existem há muito tempo, né? Como, por exemplo, essa coisa de agudizar a inflamação que está meio paradona, meio cronificada, ou coisas assim de, por exemplo, a pegar uma estria e atacar ela, ou pegar uma... não sei,
Processos crônicos, que agora está até me falhando aqui, mas assim, isso é uma coisa que a fisioterapia usa muito, a estética usa muito. A gente vê, em muitos casos, resultados bons e em outros casos que é esse processo de... Né, eu sempre falo assim, você tem que saber o que você quer, qual é o teu objetivo de tratamento. Né? Não o teu Amém. objetivo de tratamento, em que fase está o problema e aí qual o objetivo que você tem naquele momento. Né? Eu quero atacar para agudizar um processo, eu quero segurar a inflamação e resolver, o que eu quero fazer? Mas o que você, particularmente assim, é uma coisa que me vem na cabeça assim, o que você acha dessas teorias de você atacar para agudizar, para estimular? Então eu vou dar vou agredir para Eu estimular um colágeno, vou agredir para... estudar outras coisas, mas você falou um negócio que eu falo para os meus alunos o tempo inteiro, né? Primeira coisa, se pergunte o que você quer da terapia. Então, quando eu decidir o que eu quero que ela faça, aí eu vou decidir qual é a técnica, como eu vou aplicar, quantos dias eu vou aplicar. Por isso que cada condição clínica tem um protocolo, porque quando eu pego uma condição clínica, eu tenho uma história dela, né? Eu tenho uma história, uma fisiopatologia, aí como é que ela se desenvolve. E aí, quando eu sei o que a doença tem, eu vou saber se é para eu atacar ela no dia 1, 3, 5, se no 1 eu quero destruir, no 3 eu quero voltar a criar, no 5... E eu posso fazer uma combinação de terapias com luz. Eu posso usar, por exemplo, a PDT no dia 1 e decidir que no dia 3 eu quero usar só laser sozinho, porque é o que eu quero para aquela doença. Então, entender a doença, para mim, é o primeiro problema. E quando eu falo doença, pessoal, não é doença, é entender a condição clínica, a condição que eu estou tratando. Então, uma vez que eu conheço a condição que eu estou tratando, por isso, para mim, um curso de luz, ele começa com assim, quais são as doenças que eu vou tratar? A doença é assim, a história dela é assim, então eu quero tacar ela aqui, aqui, aqui. Se meu paciente aparecer no dia 10, 20, ele vai estar com esse quadro, possivelmente, então eu vou trabalhar assim. Entender a doença é o primeiro momento. O segundo momento é claro que eu penso nisso, e eu penso nisso por alguns dados que eu tenho. A gente, por exemplo, tem uma aluna que está terminando um trabalho agora em ferida de hanseníase, tá, pessoal? É hanseníase a lepra, né, para quem não sabe. E os caras têm essas feridas por 3, 4, 5, 20 anos. Eu não sabia, elas não cicatrizam. Eu, graças a Deus, não convivi com ninguém nessa situação. É uma ferida crônica, o Rodrigo é muito mais expert que eu nessa área, mas é uma ferida que está ali parada, o corpo já nem reconhece ela mais como ferida, fica lá, aumenta, diminui, estabiliza, mas não fecha. Aí a gente vai lá... minha esposa trabalhou muito com o Mycobacterium lepre na época da Fiocruz, e a gente acha que essas coisas já sumiram, mas não sumiram, não. Sumiram, lá no norte tem um monte, só esse trabalho que a gente no norte do Brasil tem um monte, e assim, é incrível, pessoal, você ouvir de um paciente que assim, e não é nem meu paciente, é paciente do meu aluno, tá? Mas eu decidi o protocolo e o aluno fala assim para mim, professor, o paciente está falando que é a primeira vez que ele pega um ônibus em 15 anos, porque ele está pondo o pé no chão. Professor, o cara... Por quê? Porque a gente pegou uma ferida cronificada, usou azul de metileno e laser. Essa ferida, de certa forma, agudizou, o corpo começou a responder e ela está fechando. Você pega um trabalho de um tardivo da vida que tinha pé diabético, que ferida aberta, e pés que iam ser amputados. E aí você vai lá e usa uma luz e um corante, e o cara salvou 18, ele salvou de 20 pacientes, 18 pés. Então, assim, são 18 pessoas que não tiveram amputação. E aí, quando você olha isso, extrapola, gente. A gente está falando aqui de coisas porque, claro que é mais, eu estou estudando, mas isso tudo eu levo para acne, eu levo para estria, eu levo para outras inflamações paradas, crônicas. O que é uma estria? Não. Isso. E o que você falou, eu sempre vi falando isso para eles. Olha, você está, né, com uma... A própria luz azul na acne tem trabalhos mostrando que, dependendo do comprimento de onda, você ativa mais as espécies reativas de oxigênio, e Isso. dependendo, se você mudar um pouquinho, você já ativa outras coisas. Será que depois eu quero entrar com
um vermelho, por exemplo, para segurar o processo inflamatório, para não deixar esse negócio. Então, assim, tudo é o objetivo de tratamento.